mulheres, eu sou Natividade, sou enfermeira, sou cristã e sou do Ministério de Mulheres da Igreja Adete de Braslândia, sob o ministério do pastor Silas e da pastora Lucirene. Nós estamos no mês de março e no dia 8 comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E o grupo resolveu fazer uma homenagem à mulher, trazendo dicas de saúde. E o assunto que nós escolhemos foi sobre osteoporose. A osteoporose é uma doença importante, é uma doença óssea e que tem chamado a atenção na nossa área da saúde. Inclusive, ela passou a ser um problema de saúde pública. E a mulher, normalmente, ela não tem muito tempo para se cuidar, né? Cuida da família, trabalha fora, ainda tem a igreja, muitos compromissos e acaba esquecendo de cuidar da saúde. E aí nós trouxemos esse assunto porque você vai perceber, mulher, que é uma doença que você pode prevenir já agora, ainda novinha, logo cedo você já pode prevenir essa doença. Eu pesquisei alguns canais e encontrei alguns médicos especialistas falando sobre a doença e separei alguns trechos para nós, trechos bastante interessantes. E o Dr. João Francisco Marques, do Canal Saúde, vai estar falando um pouco mais sobre a osteoporose para nós. Bem, a osteoporose continua sendo a mais frequente das doenças osteometabólicas. Ela se caracteriza por alterações na microarquitetura óssea e essas alterações acabam resultando na diminuição da qualidade e da quantidade do osso. Isso faz com que os ossos fiquem mais suscetíveis a fraturas, geralmente fraturas de pequeno impacto, de pequena energia, como por exemplo uma queda da própria altura. Essas fraturas são muito importantes porque elas na realidade acabam diminuindo tanto a qualidade de vida quanto a sobrevida. Você sabe o que causa a osteoporose e quais são os fatores de risco? A doutora Pérola, também do Canal Saúde, vai explicar para a gente. Pessoas de cor mais clara são pessoas que têm mais chances de ter osteoporose. Pessoas que fumam têm mais osteoporose. O uso de alguns medicamentos também pode levar à osteoporose. Então, por exemplo, pessoas que fazem uso de corticoide de forma crônica podem ter mais chances de ter osteoporose. Pessoas inativas, pessoas que ficaram acamadas durante um período muito longo, são pessoas que têm mais chances também de ter uma fragilidade maior do seu esqueleto. O excesso de bebida alcoólica também acaba levando não só a quedas maiores e com isso mais fraturas, mas acabam levando também a possibilidade de ter osteoporose. Vale então reforçar alguns fatores de risco para a doença. Fator genético, hereditário, mulheres pós-menopausa, pessoas de cor clara, tabagismo, alcoolismo, baixa ingestão de cálcio, sedentarismo, uso de alguns medicamentos como corticoides, entre outros. A menopausa, o que caracteriza a menopausa é o término de função dos ovários, né? Eu lembraria, acho que é importante lembrar, de que o ovário ele cumpre quando está funcionando adequadamente com duas funções básicas. A primeira função é de produzir os óvulos, para que as mulheres possam ovular e, se desejarem, possam engravidar. Mas junto com esse processo de ovulação, existe uma produção de hormônios. Ao entrar na menopausa, não produz mais as ovulações e também não produz mais os hormônios. Entre os hormônios, é importante que se registre de que os estrogênios, em particular um deles, que é o estradiol, que é o hormônio característico da mulher adulta, não é? Eles caem e não havendo mais hormônios, há uma série de consequências no organismo da mulher. Em particular, a que nos interessa aqui é de que a falta dos estrogênios acelera sobremaneira a perda de massa óssea. A razão para a perda de massa óssea é a perda de proteção que os hormônios estrogênicos exercem sobre o capital ósseo, sobre a massa óssea dessas mulheres. Então, deficiência estrogênica, menopausa, é importantíssimo para essa perda de massa óssea, independente da idade em que acontece a menopausa. Se por alguma razão a mulher tiver uma menopausa prematura, não na idade oportuna, aos seus 48, 50 anos de idade, mas, por exemplo, aos 25 anos de idade, existem mulheres que fazem menopausa aos 25 anos de idade e essas mulheres começam já a perda óssea aos 25 anos de idade. Sem dúvida, a maior complicação da osteoporose são as fraturas, porque elas podem incapacitar o indivíduo e até mesmo pode levar à morte. As principais fraturas são
punho, vértebras na coluna, fêmur ou quadril. Quem já sofreu uma fratura deve redobrar os cuidados no dia a dia para não sofrer uma nova fratura. Então, mulheres, viram como é importante a gente se prevenir dessa doença terrível desde cedo? Nós vamos trazer outras dicas para vocês posteriormente. E em nome da pastora Lucirene, do Ministério de Mulheres, queremos desejar a todas um feliz Dia das Mulheres.